Gravando, depois a gente edita. Bem, o problema do equipamento, né, é você descobrir a maneira de que o outro veja que você tem boca, né, que você tem cara, se não ficar atrás do microfone, um microfone desse tamanho, né. Eu queria novamente, mais uma vez, agradecer a Flávia Melissa, psicóloga em São Paulo, um belo ser humano, antes de psicólogo, moralmente, né? Mais do que uma psicóloga, um ser humano lindo, né? E muito positivo, com suas dicas construtivas, das quais algumas delas que eu estou curtindo muito é prestar atenção se eu estou gostando do que estou fazendo, né? Como, por exemplo, entrar num determinado café aqui de Barra Bonita, que eu gosto das pessoas de lá, depois do almoço e começar a ler jornais e revistas da semana. E daí, de repente, eu noto que é um horror atrás do outro. É 95, 97% de horror. Mataram não sei quantos. Agora, hoje eu estava vendo, entende, que tem um senhor aí, um rapazito, para ver se eu consigo entender em que país eu estou vivendo. Que eu não estou aqui, entende, para achar que a voz do povo seja a voz de Deus, não. Eu acho que a primeira coisa que uma cultura tem que ter é educação. E eu tenho a absoluta certeza que o Brasil está absolutamente precisando de investir em educação, e isso não significa saber que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, porque não descobriu bulhufas, tudo mentira. É mentira. Ele não descobriu nada. Etruscos já estiveram aqui há 3.000 anos atrás, descobriram cacos de vidro, e a ciência, antes de tudo, tem que ser ouvida, né? Os índios já estavam aqui, quando eles chegaram de Portugal, começaram a matar índio para comer, para fazer amor com as índias, porque também depois de 6 meses no mar, só um monte de barbado, né, um monte de homem, talvez alguns homossexuais no meio, né, mas mulher mesmo não tinha nos navios. Então, acho que nem prostituta eles traziam, não sei como é que raio de... não, eu não aguentava um negócio desse, entrar em navio para vir desbravar. É por isso que estão deixando claro, por exemplo, o trabalho de Anita Novinsky, do Laboratório de Estudos sobre a Intolerância na Universidade de São Paulo. Brasil é um trabalho gracioso, é um trabalho historicamente muito forte, que mostra a intolerância de diversos setores da sociedade sobre outros, né? Povos, inclusive como ela é de origem israelita, evidentemente ela se preocupa também em chamar a atenção para quantos judeus foram perseguidos em toda a história. É evidente que o mestre Osho também aponta o quanto o judeu é também responsável por ter sido perseguido, mas fato é que é o pessoal mais perseguido da história. Basta ver o que a múmia do Adolfo Hitler inventou lá na Alemanha, né, de chacinar 6 milhões de pessoas, né? Judeus, homossexuais, negros e retardados, para começo de conversa, né? Doentes mentais. Então ia matando todo mundo. Esse é o totalitarismo que periga continuar acontecendo no mundo, né? Inclusive via legal, como se a lei fosse assim, a grande... Né, a lei. Quem é que faz a lei? Quem faz a lei são os políticos que fazem a lei. E eles vão fazer a lei a favor deles, sempre. Não vai ter jeito esse negócio da democracia. Se fosse, né, do povo para o povo, nem morta, né? Mentira um negócio desse. Eles se dizem representantes do povo, mas assim que assumem o poder se tornam os senhores do povo, como diz Osho, né? E então tem muita gente foi entrando nos navios, né? Era um monte de bárbaro na realidade. Quem é que queria vir desbravar, procurar a terra prometida, né? Ninguém, quer dizer. Então os reis de Portugal, Espanha e Inglaterra, né, fizeram lá os tratados de Tordesilhas e outros. Os ingleses foram desbravar os Estados Unidos, a Espanha, a Latinoamérica, e Portugal, o Brasil, né? E todos eles um monte de bárbaros, enfrentando piratas,
entende? Morte para todo quanto é lado e, evidentemente, quando chegando nas terras prometidas, entende? Matando milhares e milhares e milhares de nativos, entende? Os nativos, entende? Com estilingue, canivete e os portugueses, espanhóis e ingleses, entende? Com bazuca, tiro, pólvora, já sabiam de todas essas bomba, entende? Matava 150 homens, né? Para poder ficar com as Índias. Isso é a maravilhosa história do Brasil. De acordo com o jornal O Dia, você ficaria espantado, entende, com o que eles mostraram através de uma fabulosa história em quadrinhos há uns 5 anos atrás. Eu tenho um jornal no meu quarto em São Paulo. O que foi a vinda de D. João VI para o Brasil? Ridículo, né? Foi um negócio horrível na realidade. Estavam fugidos. Nós vamos conversar aqui com o Vitor Brasil, que nós já estamos, a Rádio Tasa já está conchavando o Vitor Brasil, professor de História da Universidade de Botucatu. E então nós estaremos conversando com ele para falar de história, né, sob um ponto de vista mais honesto, mais verdadeiro, que está vindo à tona. Apocalipse, na realidade, Apocalipse não é destruição, Apocalipse é a revelação da verdade. A revelação da verdade chama-se Apocalipse, entendeu? E então, assim, 90% talvez de navios que vinham da Irlanda, da Inglaterra, da Espanha e de Portugal, que franceses foram para outros cantos, foram mais para a África, né? Eles iam fazendo os tratados deles lá, né? As realezas. Era um bando de criminosos. Inclusive, como o judeu era considerado criminoso, só pelo fato de ser judeu, veja se pode, que horror, né? Que desastre. Uma das raças mais inteligentes do planeta. Você vê, Jesus era judeu, Karl Marx era judeu, Sigmund Freud era judeu. As três das maiores religiões. O comunismo de Karl Marx foi criado por um judeu, o cristianismo foi criado por Jesus, um judeu, e qual foi o terceiro que eu falei? Karl Marx. Sigmund Freud criou a psicanálise, que é uma das maiores religiões ocidentais. É uma religião, tem os seus sacerdotes. Eu, o psicólogo. Então é isso. Milhares e milhares e milhares de assassinos, criminosos, bandidos, ladrões foram perdoados pelos reis, contanto que entrassem no navio para vir para o Brasil e enfrentar o mar pirata e todo esse monte de porcaria. Contanto que prometesse entrar no navio, já era perdoado pelo rei, já entrava no navio. Era a única condição para ser perdoado. Agora, então, imagina o monte de gente que veio para cá, o DNA dessas pessoas continha tanta agressão e continua contando com ela, não é verdade? Porque DNA está aí, né? Eu conheço um cara que está vivo até hoje, não sei onde ele anda. Ele era um dos caras mais perseguidos nos anos 70 pela Inquisição brasileira, aquela coisa da ditadura militar. Simplesmente porque ele dava nas aulas dele, entende, já rudimentos desse tipo de coisa, que já vinha da Europa, já se sabia dessas verdades faz muito tempo. De que se você for estudar DNA, se você for estudar o que acontece na biologia humana, quer dizer, você, na medida que o Osho esteja certo e outros pesquisadores, né, e pesquisadores sérios da genética, existe um negócio atualmente chamado engenharia genética, que você poderá, entende, perceber se 2 óvulos vão dar pessoas retardadas. Já se sabe que essas pessoas maravilhosas que têm síndrome de Down, elas têm um cromossoma diferente. Eu não sei muito bem como é essa história, mas elas têm. É um negócio genético.
Então, por exemplo, se você quiser uma pessoa com síndrome de Down, é possível. Você vai lá e encomenda. Entendeu? Você arruma um banco de óvulos, que é possível que exista, já existe inclusive, e um banco de esperma, já existe inclusive. Então você pode analisar o DNA, entende? E se você quiser um doente mental para as vias do criminoso, claro que ninguém vai querer, mas você pode escolher. Mas se você quiser um poeta, você pode escolher. Se você quiser uma pessoa mais feminina, você pode escolher. Uma pessoa que tenha mais habilidade para plantar coisas, para vê-las desenvolver, você pode escolher. Quer dizer, a engenharia genética está chegando a pontos assim, entende? De que certos casais de óvulo e esperma já contém toda a predisposição para câncer, ou diabetes, ou isso ou aquilo. Então, na evolução disso daí, entende? A ciência, se não se tornar literalmente fascista, o que é possível. Eu encontrei na revista Veja uma tremenda evidência por parte de um cientista, um cara bonito, um inglês. Esse inglês inventou para o Stephen Hawking, um dos maiores físicos da história da humanidade, mas ele está completamente travado numa cadeira de rodas, ele consegue só piscar uma pálpebra e com ela, né, e não sei se é um gestinho de nariz ou o que é, enquanto tiver, e daqui a pouco não vai ter mais nada. Então ele inventou, olha só, hein, saiu na revista Veja outro dia, ele inventou um anel que você bota na cabeça, e esse anel, se você pensar uma coisa, esse anel é capaz entende? De interpretar. Então, se for, eu não sei se chegou a ponto de você pensar numa letra e ele escrever aquela letra. De repente vai ver que isso um dia vai ser possível. Só que acontece que está cheio de gente, por exemplo, o senhor Barack Obama já anunciou, também na revista Veja disseram isso, que ele está disposto a investir 3 bilhões de dólares. Você sabe lá o que é investir 3 bilhões de dólares para desvendar, através da psiquiatria e outras ciências, os segredos da mente humana? Por que um político, pergunto eu, o que terá o presidente Barack Obama, entende, que ver com a psicologia e a psiquiatria? Por que será que um político está Pensa um pouco, a resposta é tão óbvia que eu fico até com vergonha de dizer. A resposta é muito óbvia. É claro que ele está querendo saber, como eu já vi em outros artigos de outras revistas, entende? Se um cara, ouça bem, esse mesmo físico, um cara bonito, inglês, ele chegou a declarar que, não, muito bacana, inclusive, esse aparelho não vai servir só para o Stephen Hawking poder conversar. Esse aparelho vai poder detectar se um cara tem tendência assassina ou não. A troco do quê? Quer dizer que, então, por exemplo, uma pessoa, como eu, muitas vezes, de vez em quando eu me aborreço, entende? E vou na minha sala de terapia e dou murro em travesseiro. Será que isso significa, para a futura psiquiatria, que eu sou uma pessoa perigosa e sou capaz de matar porque gosto de dar murro em travesseiro de manhã, fazendo meditação dinâmica? E botar para fora, dentro do que a psiquiatria chama de catarsis, a psicologia chama de catarsis, entendeu? Você jogar fora a merda que está dentro de você. Que a gente acumula todo dia. Então tem que ir acumular e ir limpando, acumular e ir limpando. Então você vai lá dar soco em travesseiro. Será que essa máquina seria capaz de me declarar como agressivo, então eu vou ser obrigado a tomar remédio? Aonde é que esse moleque, eu tenho 65 anos de idade, ele deve ter 38. Portanto, ele me deve um certo respeito. Eu acho ele um moleque. Então, será que esse moleque acha, entende, que a pessoa que usar aquele anel, daqui uns 20 anos, pode crer que vai aparecer um cretino inventando um anel que você bota na cabeça do cara? Se aquele anel fizer Belém, Belém, é porque ele tem tendência agressiva o suficiente e vai ter que tomar remédio. Pois eu já ouvi um negócio escandaloso há umas semanas atrás, ou inclusive também há alguns anos atrás,
que eles já estão querendo dar remédio forçosamente para crianças que são hiperativas. E toda criança é hiperativa. Quem são hipoativos são os pais delas. Quem são hipoativos, impotentes, entende? São os tutores e professores delas. Muitos impotentes. Muitos completamente fora da realidade. Eu, com a minha própria autoridade, faço essa acusação. Tem muita gente por aí que é completamente inativa. Então vai achar, claro, que se meu filho não para um minuto, como toda criança, entende? Quer comer a toda hora, não quer ir dormir, por que a pessoa tem? A Jussara, a minha amada Jussara, que mora em Brasília, Facebook Jussara não sei o quê, era minha afilhada, a filha da Devaiane. Um amor de mulher desde criança, carreguei ela no colo. Sabe como é que a Devaiane educava ela? Na hora que ela cansar, ela cai debaixo. De vez em quando ela estava dormindo debaixo da mesa da sala, em cima do carpete. Não ficou doente nunca, tem uma saúde de ferro, casou, ela é linda e o marido é bonito. Sem problema nenhum. Agora, o senhor e a senhora, se não aguentam, entende? Porque uma das pessoas mais aterrorizadas da face da Terra é a criança. Uma das pessoas mais forçadas. Eu conheço gente de 43 anos, atualmente, entende? Que ainda tem uma maturidade emocional, como inclusive o Aboda disse que eu tenho uma maturidade emocional, entende? Muito baixa. Eu me ofendo muito rápido. A minha criança interior é muito carente. Eu sei como é que eu sou. O Osho quer que eu saiba como é que eu sou. Eu não tenho que mentir para ninguém. Eu sou assim. E eu conheço gente de 43 anos de idade, entende? Que até hoje é massacrada pela família. É como se fosse assim, o bode expiatório da família. Entende? Ele só leva porrada 3x4 e não sai dali. Não sai dali porque tem inclusive medo de dormir debaixo da ponte. Ou porque até agora não conseguiu se localizar na vida, né? E então depende daquele local onde só leva porrada o dia inteiro. E eu já percebi que inclusive faz questão de levar porrada. Faz questão de ficar. E mesmo quando tem oportunidade de sair, não sai. Assim é o ser humano. Mas você vê, uma das pessoas mais massacradas são seus filhos. Não, agora é hora de dormir. Então o cara não quer dormir. Ele quer ficar brincando até a meia-noite, aí ele cai, que nem a Jussara. Que nem aquele. Cai no chão, dorme aí. Aí ela ia lá, e eu carregava, eu não era esposo da Devaiane, nós somos grandes amigos, né? Ela dormia lá, eu dormia na sala, quando eu ia visitar. E a Jussara, daqui a pouco, aquele não me lembro, porque não chegou da minha época, mas a Jussara, a gente carregava ela para o bercinho, depois que ela caiu, à meia-noite, meia-noite e 15, né? E às 5 horas da manhã já está enchendo o saco de todo mundo. Como enche o saco, o pai e a mãe vai dizer, pô, tem que dar remédio para essa mulher. Por quê? Porque nós não conseguimos dormir. Por que você vai dar remédio? Entende? Quem é o psiquiatra ou o psicólogo que vai receitar remédio? Tem gente receitando remédio para a criança ir dormir e remédio para a criança acordar. Quer dizer, ela tem que entrar biologicamente nos padrões da família que não aguenta. É a família que não aguenta, não é ela que é histérica ou nada disso. É só uma criança. Mas criança tem que calar a boca, criança não pode rir. Eu conheço criança, entende, que declarações de amigos meus em Pune, na Índia, e em grupos de terapia, que estavam os 5 filhos, a mãe já não estava mais e o pai, só homem, olha que horror, hein? E se eles começavam a dar risada, o pai metia uma bolacha na hora do jantar na cara de cada um. Se começava a chorar, você não pode chorar, e dava outra porrada. Então o cara tinha que, quer dizer, isso é enlouquecer uma criança. Dá uma cacetada na criança para ela não dar risada. E se ela começar a chorar, dá outra cacetada. Eu tenho o depoimento do cara. O cara ele parou com isso. Agente do CIA norte-americano. Ele parou com isso quando foi para a Índia, se apaixonou por aquilo, ficou 3 anos lá dentro. E agora mora na Índia. Ele está lá, pode perguntar para ele. Era assim que ele vivia na casa dele. E ele, num grupo de terapia em Pune, chorou. Ele chorava. Eu tenho o vídeo. Que se ele risse, levava surra.
E se ele chorasse, levava surra porque chorou. Quer dizer, isso é realmente aniquilar com uma criança. Agora, tem muito filho e filha de amigos meus que já são outro elan. Entende? A Carmela Negrão tem filhos maravilhosos. A doutora, minha amiga, a Mirella Pellegrini, Viviane Pellegrini também é uma amiga minha, mas a Viviane, psicopedagoga, ela tem filhos maravilhosos. E as pessoas que têm síndrome de Down ou outras coisas, ou as crianças especialíssimas que são chamadas crianças índigo, eu não entendo disso, mas são crianças que são quase consideradas, entende, um entojo por certas outras pessoas. Por quê? Porque elas não são capazes de tolerar as outras brincar com as outras crianças. Tem criança que é tão superdotada, entende, que essas brincadeirinhas de criança aí, da Facebook, esse negócio é tudo absolutamente infantil para elas. Elas não conseguem se adaptar. E você não tem que forçar elas a se adaptar. Elas são superdotadas. Elas vão ser difíceis, entende, de você conviver com elas. Porque qual é a idade mental que você tem? Se for igual à minha, estamos perdidos, porque a minha idade emocional é meio baixa. Eu me ressinto muito fácil, sou muito carente nesses termos. Ô, Taza, você não é psicólogo? Sou, e daí? Psicólogo e maluco é uma coisa muito parecida. Todo mundo sabe, entende, que existe um motivo para alguém ter qualquer profissão. Né? E existe um motivo também para o cara ser psicólogo. Dentre outras coisas, o cara gosta de controlar, gosta de ser policial. Então, ele vai ser psicólogo. Ele é o novo sacerdote da sociedade, né? Entende? Aonde para o padre começa o psicólogo. Por isso que os padres agora estudam psicologia, que é para ir se atualizando, porque senão eles vão ficando para trás. A profissão de psicólogo, ó. Né? Bom, o negócio é o seguinte, são 5 para 7, às 7 horas eu faço a meditação de ouvir o meu mestre, então agradeço a Flávia, agradeço você de todo o coração por ter me ouvido, e eu não quis falar mal de ninguém assim, é só para deixar claro certas coisas, para ir ajudando a gente a compreender. A compreensão é que traspasa a gente, né? Não é necessário nenhuma revolução, não. A revolução pessoal é que importa. Se você se transformar, você vai colaborar para transformar o mundo. Por quê? Porque uma pessoa numa família que se transforme vai acabar influenciando a transformação de todos os outros. Então, se você tiver aí a YouTube, se tiver oportunidade, vai assistir um filme chamado I Am Sam, que foi traduzido por Uma Lição de Amor, com música sonora, trilha sonora dos Beatles, cantado em covers, hein? Maravilhoso. Sobre um pai que tem idade mental de 7 anos e que tem uma relação com a filha maravilhosa. Você vai chorar o tempo todo. Um abraço.